Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente Lula também sancionou as mudanças feitas pelo Congresso Nacional no novo ensino médio. Pelo novo texto, foi mantida a necessidade dos estudantes cursarem 3.000 horas de disciplinas obrigatórias ao longo dos 3 anos de ensino médio. Mas a carga horária obrigatória passa de 1.800 horas para 2.400 horas. Em um momento importante para a educação brasileira, o presidente Lula sancionou a lei do novo ensino médio, trazendo novas diretrizes para o sistema educacional. A sanção inclui um veto parcial que exclui a integração dos itinerários formativos nos principais exames de admissão, como o Enem e vestibulares. O que muda na prática? Quais os benefícios esperados? Existem desafios e críticas em relação às mudanças propostas pela nova lei? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a presidente executiva da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, prazer falar com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a Tainá Farfan, repórter da Record em Brasília. Tainá, apesar de conhecido como novo ensino médio, esse debate não é muito recente, né? Oi, Fara. Oi, Priscila. É uma alegria estar aqui com vocês. Pois é, Fara, as transformações nos processos de aprendizagem no currículo escolar desta última fase do ensino básico começaram a ser discutidas em 2015, quando o governo federal propôs uma série de mudanças. A proposta passou por um longo período de debate e consulta pública. Em 2017, uma mudança foi aprovada durante o governo de Michel Temer, mas recebeu diversas críticas. As regras começaram a ser aplicadas em 2022, mas foram suspensas no ano passado pelo atual governo para reavaliação e elaboração de um novo projeto. Depois de muito tempo em discussão, com idas e vindas entre as casas do Congresso, nesta quinta-feira o presidente sancionou a lei que estabelece o novo ensino médio, mas com alguns vetos. Priscila, quais são os principais objetivos dessa reforma? Primeiro, modernizar o ensino médio brasileiro. O ensino médio brasileiro, aquele que a gente estava acostumado, né, com 11, 12, 13 disciplinas obrigatórias em pouquíssimo tempo, né, 4 horas por dia, com um currículo muito inchado, esse modelo não estava dando resultado. Tanto é que só 10% dos alunos brasileiros do ensino médio têm um aprendizado mínimo adequado em matemática. Então, o novo ensino médio, ele é para justamente a gente conseguir garantir que os alunos do ensino médio brasileiro aprendam, tenham uma preparação para a vida, para o mundo do trabalho, para a cidadania, para a vida em democracia. Priscila, como é que a nova legislação altera a estrutura curricular do ensino médio em relação à anterior? Como é que era e como é que fica a carga horária de aulas, por exemplo? Basicamente, uma alteração importante que foi feita foi a do aumento da formação geral básica. A gente tem, basicamente, 2 blocos de disciplinas. Tem um primeiro bloco que é o que a gente chama de formação geral básica, que é tudo aquilo que está na Base Nacional Comum Curricular, que é o que une o currículo de qualquer aluno brasileiro, independentemente se ele está no Maranhão ou no Rio Grande do Sul, existe ali a formação geral básica. O segundo bloco é justamente o aprofundamento, que aí é por áreas. Então, linguagens, ciências da natureza, matemática. Então, aí você tem as áreas em que os alunos vão poder fazer o aprofundamento. Nessa parte de formação geral básica, na lei anterior, o que a gente tinha era um teto de 1.800 horas de formação geral básica nos 3 anos do ensino médio, né? Lembrando aqui o ouvinte que o ensino médio tem no total 3.000 horas. Esse teto foi substituído por um piso de 2.400 horas para quem vai fazer o ensino médio regular e 2.100 para quem vai fazer o ensino profissionalizante. Uma outra diferença também que é muito importante é que antes os itinerários eles não tinham uma definição, eles estavam muito mal definidos, e aí a gente teve aquela explosão de itinerários, não tinha uma amarração dizendo, olha, os itinerários são esses e tem aqui
uma base curricular dos itinerários. Ô Priscila, de que forma foram selecionadas e quais critérios foram utilizados para a escolha das disciplinas obrigatórias? Olha, a gente já tem na Base Nacional Comum Curricular essas disciplinas, né? Então, são as disciplinas que têm um histórico no Brasil, tem um histórico no próprio mundo, que elas organizam vários campos do conhecimento. Então, a gente tem a matemática, a gente tem as ciências da natureza, que é biologia, química e física, a gente tem linguagens, que é língua portuguesa, a língua inglesa, né, que são as duas disciplinas obrigatórias. Na área de ciências sociais, a gente tem história, sociologia, filosofia, geografia. Então, são as disciplinas que foram consagradas, inclusive, no próprio debate que foi a base da elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Priscila, você falou um pouco sobre os itinerários formativos, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Queria que você explicasse para a gente como eles vão funcionar e se os estudantes são orientados de alguma forma para a escolha desse conjunto de disciplinas. Ai, Tainá, essa tua pergunta é tão importante, porque, inclusive, essa é uma das preocupações que a gente tem de implementação, porque as leis, elas não resolvem tudo. Tem uma parte da política pública que a lei direciona, mas a lei, nenhuma lei é capaz de garantir do início até o final a boa implementação, os resultados. A lei do novo ensino médio, ela direciona para uma estrutura curricular mais diversificada, mais flexível, com a possibilidade de aprofundamento, que também promove o aumento da educação profissionalizante, porque o ensino profissional ele está integrado nesse novo ensino médio, né, como se fosse um itinerário próprio. Então, tem ali uma moldura, né, um arcabouço ali que foi colocado para fazer com que o ensino médio brasileiro responda às novas demandas, né, que ele tenha espaço para tratar de temas que são temas mais atuais, contemporâneos. Para o aluno poder fazer uma escolha, é importante ter informação, como todos nós, né? Toda escolha, ela será melhor quanto mais a gente tiver informação em relação às possibilidades que existem. E naquelas situações em que o ensino médio for feito junto com um curso técnico, a formação básica pode acabar sendo menor, Priscila? E qual é o cenário, as regras para os alunos que optarem por essa modalidade? Pela lei, quem optar pela educação profissional vai ter 2.100 horas no mínimo, enquanto que os alunos que não estão na educação profissional, eles têm um piso de 2.400 horas. Essas 300 horas a menos não chegam a preocupar, por quê? Primeiro porque quando a gente olha para o currículo da educação profissional, os conteúdos da formação geral básica também são trabalhados, só que eles são trabalhados de uma forma diferente, de uma forma mais aplicada, né? Você tem ali uma possibilidade de um aprendizado mais contextualizado numa situação concreta, que é uma profissão específica. Priscila, o texto sancionado prevê apenas o inglês como língua estrangeira obrigatória. Os parlamentares rejeitaram a inclusão da obrigatoriedade do espanhol na formação geral básica. Essa novidade significaria um alto custo para o governo, mas também um grande benefício para os estudantes? Olha, esse aí foi um tema super controverso, né? Teve muita polêmica durante a tramitação lá no Congresso Nacional. A nossa posição foi a do inglês obrigatório e a do espanhol como opcional, como outras línguas. Por quê? Primeiro porque cada rede de ensino, ou seja, cada governo estadual, tem que definir o seu currículo não a partir de uma lei federal, né? Então, por exemplo, tem estados que têm uma proximidade geográfica, né, maior com países da América do Sul, que tem ali um sentido maior, né? Tem uma razão mais forte de ter o espanhol como obrigatório. Outros estados não têm, né, essa necessidade tão forte de ter o espanhol. Quando vai ser ofertado esse novo currículo nas escolas de ensino médio?
E aí eu queria que você trouxesse uma avaliação para a gente se as instituições podem enfrentar desafios nessa adaptação ao novo ensino médio. Sim, Tainá, olha, uma grande parte desse novo ensino médio, então, por exemplo, a substituição do teto pelo piso, né, então sair de 1.800 horas para 2.100 ou 2.400, isso já vai ser imediato. A nova configuração dos itinerários, né, então não ter esse número exagerado que a gente tinha de itinerários, a gente agora passa a ter 4 itinerários. O que fica para o ano que vem é essa nova distribuição dos itinerários mais bem definidos, né, que são 4 itinerários que podem, inclusive, ser combinados entre si. Então, você pode ter 2 pares de itinerários combinados na oferta de uma determinada escola, uma rede. Então, esses novos itinerários, a nova carga horária da formação geral básica, isso também entra para o ano que vem. O que algumas redes, poucas, mas acho que a maioria não vai conseguir fazer para o ano que vem, é uma mudança geral dos materiais didáticos, por exemplo, né? Material didático tem um ciclo de produção, né? Elaboração, aprovação, produção, distribuição, que é um ciclo muito mais longe. A lei, né, acabou de ser sancionada, então não vai dar tempo para o ano que vem já ter em todas as redes estaduais, necessariamente, os livros didáticos já adaptados a essa nova configuração dos itinerários. Então, a gente aí vai ter um ano, infelizmente, a gente cobrou muito, né, a celeridade nessa tramitação e aprovação, justamente por conta desses tempos, né, que as redes precisam para poder fazer com que determinadas ações cheguem nas salas de aula. Enfim, ficou para esse meio do ano, então uma parte desse material didático ainda não vai estar totalmente adaptada. Algumas redes se anteciparam, então talvez tenham já algo mais avançado em termos de material didático para o ano que vem. Mas tirando isso, basicamente todo o resto já vai ter uma implementação no ano que vem. Como é que as escolas particulares estão nesse debate? Existe uma desigualdade de aceitação do novo ensino médio nas instituições particulares e públicas? As instituições privadas, elas têm, enfim, pela natureza delas, né, pela liberdade até que elas têm, né, para poder fazer e mexer nos seus projetos de uma forma até mais rápida, né, mais ágil. As escolas particulares conseguem se adaptar muito mais facilmente a esses novos modelos, né? E também acabam tendo um retorno por parte dos alunos muito positivo, né? E olha, aqui a gente fez uma pesquisa em todo o território nacional em relação ao novo ensino médio em escolas públicas e privadas. A aceitação é de mais de 70%. Então, assim, a gente acaba ouvindo muito, especialmente nas redes sociais, né, muitas críticas, mas é sempre bom a gente lembrar que as redes sociais, elas são uma câmara que reverbera determinadas posições, mas que muito dificilmente são as posições do universo total, né? Agora, quando a gente realmente vai escutar com uma boa amostragem, né, com o cuidado estatístico, a opinião de estudantes, professores, escolas em todo o território nacional, a aceitação do novo ensino médio é muito grande porque ela justamente desafoga o ensino médio, né, daquele modelo monolítico. A escola privada, ela tem mais facilidade, ela consegue implementar mudanças de uma forma muito mais ágil do que a escola privada. Por quê? Do que a escola pública, porque a escola pública faz parte de uma rede de escolas, e é uma rede que está sob normas mais rigorosas, né, assim, mais fechadas para a gestão mesmo, né? Então, por exemplo, tem liberdades que uma escola privada tem, que a escola pública não tem, que uma rede pública não tem, né? Muito bem. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação da Priscila Cruz, presidente executiva da ONG Todos pela Educação. Muito obrigado, Priscila. Obrigada, Fará, Tainá, sempre bom falar com vocês, contem sempre com a gente. E é claro, também agradeço a presença da repórter da Record em Brasília, Tainá Farfan. Valeu, Tainá.
Foi ótimo, Fara. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigada também, Priscila. Até uma próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!